feito em nossas vidas. Eu gostaria agora de passar para a mensagem de hoje. Temos participação especial, né, internacional, do nosso missionário Danilo. Está lá em Portugal e desde já a gente agradece pela tua participação conosco e a palavra é sua, Danilo. Obrigado. Amém. Obrigado a vocês pelo convite, me sinto honrado. E também pela coragem de vocês, né, de me chamarem para pregar, né? É muito bom poder estar com vocês, poder rever alguns rostos aí conhecidos, né? E nesse tempo de pandemia, sem dúvida alguma, muitas coisas vêm à nossa mente, né? A gente jamais pensou que 2020 seria desse jeito, né? E eu estava refletindo nesses dias sobre o que nós sentimos em relação à dor dos outros, né? A gente está aqui em Portugal e eu tenho acompanhado as notícias aí do Brasil, tenho visto realmente com muita tristeza, apreensão e aflição os números galopantes. Eu lembro quando começaram os números aí no Brasil, o número de mortos, ele meio que acompanhava os números aqui de Portugal. Quando ainda tinham 100 mortos, 150, 200, eram mais ou menos os mesmos números daqui de Portugal. Na verdade, Portugal sempre tinha 10, 20 na frente, né? E eu falava, puxa, graças a Deus, tomara que esses números eles não aumentem, né? E, de repente, pluf, explodiu, né? E é algo assim que nos deixa muito tristes. E eu e Elaine, por semanas seguidas, nós choramos todos os dias por causa das mortes, né? Tanto aqui como na Itália, na Espanha e no Brasil. E isso deixou o nosso coração muito, muito triste, né? E eu queria compartilhar com vocês uma palavra no livro de Neemias. Na verdade, é o primeiro capítulo. Neemias é um livro muito interessante porque ele fala de um homem, de Neemias, não é? Do que Neemias fez em relação ao propósito de Deus para a vida dele, mas ele nos ensina a como sermos ousados diante de Deus, não é? A como realmente depositarmos a nossa fé nele e vivermos de uma forma que a nossa intimidade com Deus possa fazer coisas inacreditáveis, não é? Eu vou falar só um pouquinho sobre o primeiro capítulo, mas se vocês puderem ler e estudar o livro de Neemias, acontecem coisas assim extraordinárias, né? Ao ponto de até leis serem mudadas, né? Então isso mostra que realmente quando nós buscamos a Deus, as coisas podem acontecer, né? Porque o Deus é o mesmo da época de Neemias, não é? E esse Deus ele não mudou. Nós mudamos, mas Deus não mudou. Então eu vou ler o primeiro capítulo, os 4 primeiros versículos, e depois eu vou ler do versículo 5 ao versículo 11, tá? Então a palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Senhor Jesus, essa é a tua palavra e nós te louvamos porque o Senhor deixa ela disponível para nós, Pai. Que o teu Espírito Santo possa nos guiar, que o Senhor nos leve ao entendimento pleno que o Senhor quer para as nossas vidas.
e que nós possamos praticar a Tua palavra dia após dia, Pai. Que Teu Espírito Santo passeie nos nossos corações e mentes e nos ajude a entender a Tua vontade. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nesses 4 primeiros versículos, a gente pode observar o seguinte. Já começa as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Interessante dessa informação, né? No mês de Quisleu. Esse mês de Quisleu é mais ou menos entre novembro e dezembro. Então, como é desse lado daqui, né? Não é aí, né? Abaixo do Equador, aí, perto do país tropical, novembro e dezembro, que aí é calor, aqui é frio. E, nesse momento, também era frio aqui, não é? Era inverno. E o rei Artaxerxes, da Babilônia, nessa época, passava esse mês de inverno numa cidade que ela era depois da Babilônia, que se chamava Suzã. Suzã é mais ou menos 1.500 quilômetros de Jerusalém. É interessante, porque é mais ou menos de onde eu moro até Paris. Então, é mais ou menos a mesma distância. E aí aparece o irmão de Neemias, então eles fizeram toda essa viagem de 1.500 quilômetros, com mais algumas pessoas de Judá, e vão ter com Neemias. E aí Neemias, ele faz uma pergunta, né? Como está o povo de Jerusalém? Como é que está o pessoal lá? Como é que está a situação? E aí eles respondem que o povo estava em grande miséria e desprezo. Ou seja, a pobreza era generalizada. E eles continuam, isso está no versículo 3, que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Os muros naquela época, eles davam a segurança para as cidades, né? Porque as cidades geralmente elas eram invadidas, havia muitos inimigos. Então, havia uma insegurança na cidade de Jerusalém. Ela estava vulnerável, ela estava completamente aberta. E eles continuam, as suas portas estavam queimadas. Naquela época, as causas do povo, elas eram julgadas pelos juízes nas portas da cidade. E quando eles falam que as portas estavam queimadas, significa que não havia justiça. Olha que coisa interessante. Que não havia lei, não havia julgamento. Era o caos, era terrível. E aí, Neemias, ouvindo isso, que o pessoal estava numa miséria terrível, a cidade não tinha nenhuma segurança, que não havia justiça, o que acontece com ele? Qual é a reação dele? Versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, quando ele ouve sobre o povo dele, ele senta, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ele ora. Neemias, ele sentiu a dor do povo dele. É muito interessante porque Neemias, provavelmente, nunca tinha ido para Jerusalém, porque ele nasceu no cativeiro babilônico, né? Ele era o filho do cativeiro. E ele vivia numa vida completamente abastada. Depois a gente vai ver ali no versículo 11, quando ele termina a oração dele, ele falando, nesse tempo era copeiro do rei. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Só para a gente ter uma ideia, o copeiro era a pessoa que provava o vinho do rei antes do rei tomar. Que provava a comida do rei, para ver se não estava envenenada, se não tinha nenhum problema. Então, Neemias, ele arriscava a vida dele
pela vida do rei. O copeiro do rei era a pessoa da mais alta confiança do rei. Na Babilônia só existia o rei, Artaxerxes, e depois era quem? Neemias. E depois vinha todo o resto. Ele era responsável pela segurança do rei. Ele tinha não só poder de guerra, mas também tinha poder político. O rei provavelmente era confidente dele. Tamanha intimidade que eles tinham. Neemias era top. E ele tinha toda essa responsabilidade, ele tinha todo esse status. E o que acontece? Quando ele ouve sobre o povo dele, que ele nem vivia lá, ele chora, ele lamenta, ele ora. Como nós dizemos aqui em Portugal, ele fica de rascos. Então ele fica tocado. Ele que vivia no Palácio Real, devia ter toda a mordomia do mundo, porque naquela época a Babilônia era a grande potência mundial. Quando ele ouve sobre isso, ele fica acabado. Ele fica triste, ele chora. Isso mostra para a gente como que uma pessoa, quando ela tem intimidade com o Criador, ela não deixa que a condição financeira dela, que a condição política dela, que o status, que a cultura impeça ela de servir a Deus. Agora, eu quero ler do versículo 5 ao versículo 11, para a gente entender um pouco sobre a forma como Neemias ora. Então, do versículo 5 ao versículo 11, Neemias 1, versículo 5 ao 11, para a gente terminar esse capítulo. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu povo, que faço a tua presença hoje, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados de Israel, teus servos, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. A forma como Neemias ora é uma lição para nós. Nós que acreditamos, que testemunhamos, que falamos que somos filhos de Deus. Neemias, ele começa no versículo 5, primeiro
reconhecendo quem é Deus, o seu senhorio, a sua grandeza e o seu poder. Neemias, ele lembra que Deus guarda a aliança que ele faz com o seu povo, que Deus é misericordioso. Neemias reconhece esses atributos de Deus, e ele diz que esses atributos é para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Na verdade, olha o que Neemias faz. Neemias se coloca como uma pessoa com essas características e coloca o povo de Deus assim também. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias, ele começa a oração reconhecendo quem é Deus. Mas aí ele continua. E aí é interessante, porque nós sabemos que Deus, ele não está com os ouvidos dele tapados. Nós sabemos que Deus não é surdo. E Neemias, no versículo 6, chama a atenção de Deus no seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Neemias, ele pede para que Deus preste atenção na oração dele. Neemias tem o objetivo de que Deus acudisse à oração que ele estava fazendo. Neemias, ele ora de dia e de noite. Neemias, ele intercede pelos filhos de Israel. E ele faz uma afirmação muito interessante, que os filhos de Israel eram servos de Deus. A parte final do versículo 6, a parte assim do meio mais ou menos, né? Estejam, pois, abertos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Então Neemias afirma: olha, aqueles que estão lá sofrendo são teus servos, Deus. Por favor, ouça a minha oração. Neemias, ele se coloca na brecha da oração pelo povo dele. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Interessante, né? O povo de Deus morava em Jerusalém, estava em Israel. Neemias estava na Babilônia, servia o maior poderio que existia naquela época. Mas Neemias se coloca como o povo dele que está sofrendo lá. Olha que coisa interessante, a sensibilidade de Neemias. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele poderia falar: Deus, aquele povo lá que o Senhor chamou, eles estão pecando contra o Senhor. Não, Neemias fala que nós temos cometido. Pois a casa de meu pai, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Isso é que é reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Neemias, ele começa depois a especificar os pecados. Procedimento corrupto, aí versículo 7. Não guardar os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, e aí ele cita Moisés. E é muito interessante porque nesse momento da oração, no versículo 5, ele pede misericórdia para os que guardam os mandamentos. Mas agora no versículo 7, ele confessa que o povo não tem guardado os mandamentos. Então Neemias, ele tem uma sensibilidade espiritual e de entendimento de como o povo de Deus estava procedendo.
Nós poderíamos nos colocar diante de Deus numa oração e falar: Senhor Jesus, nós, que somos o teu povo, que somos chamados de crente, que vamos para a igreja, nós não estamos agradando o Senhor. Deve falar: não, que isso? Não, são aqueles daquela igreja. Eles é que não estão fazendo. Não, ali, não, eles só pensam em dinheiro. Não, aquele lá, não. Neemias, ele reconhece que ele faz parte. Será que nós entendemos isso? Ou muitas vezes nós nos achamos mais espirituais por causa do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia diante de Deus? Neemias, ele ora para que Deus se lembre do que ele havia falado para Moisés, versículo 8 e 9. E ele fala: se o povo transgredir, o Senhor espalha, mas se converter, o Senhor ajunta novamente. Neemias, ele tem um conhecimento da história do povo de Israel com Jeová, com o Criador, com Deus, que ele tem uma oração com propriedade, uma oração onde ele pode realmente conversar com Deus. E uma coisa interessante é que Neemias, ele volta novamente ali no versículo 11 e fala: esteja com os ouvidos atentos. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, para que a oração dele, Neemias, e a dos outros que têm prazer em temer o nome do Senhor sejam ouvidas. E é muito interessante, é que a gente tem pouco tempo e a gente vai falar só sobre o capítulo 1, mas é interessante depois aí deixar aí para os pastores aí, quem continuar essas pregações aí, porque a continuação dessa oração maravilhosa é o acontecimento do capítulo 2. Então, Neemias, ele estava orando durante 4 meses. Eu só vou ler o comecinho o primeiro versículo do capítulo 2, só para a gente entender esse tempo. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ponto. O que é interessante saber, esse mês de Nisan é mais ou menos fevereiro e março. Ou seja, de quando ele começou, que nós lemos ali, o mês de Quisleu, que é mais ou menos novembro, dezembro, se passaram 4 meses. Ou seja, Neemias orou durante 4 meses. Orou, chorou, jejuou. Ele não ficou os 4 meses jejuando, não é? Mas nesse intervalo de 4 meses, Neemias se desnudou diante de Deus. E aí ele pede algo muito especial, para que Deus faça ele bem-sucedido, versículo 11, e dê mercê e obtenha favor diante do rei naquele momento. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje, o teu servo, e lhe dê mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aqui, nesse momento, já havia se passado 4 meses. Então, a partir do versículo 11, já se passaram 4 meses. E Neemias, ele ia estar diante do rei, como eu li ali no primeiro versículo do capítulo 2. E ele pede para que Deus dê mercê diante do rei no que ele vai pedir. Por quê? Porque Neemias havia sido desafiado por Deus a reerguer os muros de Jerusalém. Aí é outra história. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, como um desafio,
e que tem sido um desafio para nós aqui em Portugal, diante dessa pandemia, dessa vida surreal que nós estamos vivendo. Não é? Nós estamos vivendo algo surreal, mas ninguém poderia imaginar nos seus piores pesadelos que nós estaremos vivendo dessa forma hoje. Neemias, ele era um intercessor. Ele levou diante de Deus a causa do povo dele. Ele reconheceu a soberania de Deus, ele se firmou na fidelidade de Deus. E a minha pergunta é: hoje nós somos verdadeiramente intercessores? Nós sentimos a dor do outro? Nós choramos pelos outros? Nós nos importamos com a necessidade dos outros? Ao nosso redor, com essa pandemia, só há tristeza e dor. As pessoas estão morrendo. Graças a Deus, e pela graça e misericórdia de Deus, ninguém da minha família morreu. Mas morreu a mãe de um amigo meu. E que, na verdade, morreu do Covid porque foi para o hospital para fazer uma cirurgia na perna. Não tinha nada a ver, não ficou doente, não ficou com pneumonia, não ficou com Covid. Foi fazer a cirurgia na perna. Em uma semana pegou Covid no hospital e faleceu. E no Brasil, todos os dias, mais de 1.000 pessoas morrem. É surreal, é absurdo isso. E as famílias que estão chorando, os empregos que desapareceram, as empresas que não existirão mais, os restaurantes todos fechados, e aqueles que podem abrir e não suportaram o tempo que ficaram fechados, ou com as determinações que não vai adiantar abrir. Aqui em Portugal estima-se um fechamento de 30% dos restaurantes. Fechamento para sempre. Por quê? Com as novas regras não há possibilidade de abrir. Quantas pessoas estão ficando desempregadas? Quantas pessoas estão morrendo por violência doméstica por causa da quarentena? Nós estamos sentindo a dor daqueles que estão ao nosso redor. As pessoas, elas estão invisíveis para nós, povo de Deus. Neemias tinha tudo. Se vocês lerem, até pelo menos o capítulo 2, 3, vocês vão ver o que Deus fez através da vida de Neemias. E Neemias, ele se compadece de uma forma extrema pelo povo dele, pelo sofrimento que o povo estava tendo. E essa tristeza, esse sentimento, faz com que ele tenha uma ousadia diante do rei tremenda. Como que nós, Igreja de Cristo, no Brasil e em Portugal, estamos vivendo a pandemia? Nós estamos lamentando, poxa, a igreja está fechada, os dízimos abaixaram, as ofertas abaixaram, o pessoal está indo embora. Nós estamos preocupados com isso? Ou nós estamos preocupados com as vidas que estão sendo dizimadas, com as famílias que estão de luto, com as famílias que perdem vários entes queridos? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da minha vida, da nossa vida, e que nós possamos realmente nos colocar na brecha da intercessão. Intercedemos por aqueles que estão sofrendo, mas também praticarmos aquilo que Deus quer.
Neemias, ele colocou em prática a oração dele, não ficou só em palavras. Não ficou só numa oração num quarto, sozinho, escondido. Ele colocou a mão na massa. Que nós possamos, juntos, Igreja de Vila Ema, as outras igrejas da Aliança, que nós possamos colocar a mão na massa e sermos testemunhas verdadeiras e fiéis do amor de Jesus Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos orar, que nós possamos chorar, que nós possamos lamentar, que nós possamos sentir a dor do outro e vivermos de uma forma que agrada o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito, muito, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia. Muito obrigado por todos nós que estamos participando hoje desse culto online, porque significa que nós temos um computador, ou um telefone celular, ou uma internet. Significa que nós temos algo material que é bênção pura do Senhor. Muito obrigado. Que o Teu Espírito Santo nos constranja e que nós possamos sentir a dor do outro. Que nós possamos colocar em prática a Tua palavra e ajudarmos aqueles que estão sofrendo. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal. É o que eu peço a Ti e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus.